Na queda da aeronave da Marinha, na faculdade Bennett, vocês souberam que ela teve um Bell, o Bell Jet Range deslocou para cá, para o Rio de Janeiro, para uma missão, e no retorno para São Pedro ela ia fazer um abastecimento aqui no Santos Dumont, né, e foi solicitado ao controle de voo permissão para ela fazer um sobrevoo no Cristo Redentor antes de fazer o abastecimento para seguir para a aldeia. Né, durante esse sobrevoo que foi autorizado, né, ele começou a perder potência e ter perda de altitude. Ele comunicou que estava caindo, né, no áudio final dele a gente escuta o capitão falando, pô, estou caindo, que Deus nos ajude. E ele caiu, colidiu com o prédio da faculdade Bennett. E quando depois a gente vai fazer a investigação, tudo mais do acidente, e chegou a uma conclusão que era o despalhetamento das turbinas. Estava tendo desgaste das palhetas da turbina, né, e ocasionou aquele acidente. E aí faz uma inspeção em todas as aeronaves desse modelo para ver. E foi constatado também que já estava havendo. Então, quando você faz um tipo de inspeção de uma investigação dessa e consegue concluir qual é a causa, e você vai nas outras aeronaves e faz a inspeção e detecta que poderia ocorrer novamente, essa é a vitória da segurança de aviação. Na marca. Isso aí era um problema crônico daquele tipo de aviação? Era um desgaste de peça, desgaste de peça que não era... Na verdade, só quem fazia aquela inspeção nesse tipo de peça, nesse tipo de inspeção, era o fabricante, naquela época. Depois disso foi autorizado que o proprietário da aeronave também poderia fazer. Né? E aí foi feitas as inspeções, aí em São Pedro a gente começou a fazer em todas. E graças a Deus não ocorreu novamente por essa razão. Pô, ainda bem. Para isso existe um procedimento ali de poder verificar antes, né? Por exemplo, uma aeronave ela vai subir voo para determinada missão. Hoje tem uma equipe que faz ali... Bom, tem os fiéis de aeronave e tem o... Além do fiel de aeronave, né, ele faz a inspeção pré-voo, ele acompanha todas as inspeções que são feitas de manutenção. O fiel ele está acompanhando, o fiel ele é o dono da aeronave ali. Então ele sabe tudo que aconteceu com aquela aeronave. Né? Então inspeção que foi feita, o que foi trocado nela, o que foi colocado. Ele acompanha a aeronave sempre. Então o fiel é o responsável por essa parte aí. Então ele faz a inspeção pré-voo, antes dela decolar, faz a inspeção dela. Os pilotos vêm, fazem a inspeção deles. E tem o flight também, que é o supervisor de voo, que também faz a inspeção dele, acompanha as manutenções que são feitas. A aeronave pousou, abre as capuchanas do motor, vai lá, inspeção no motor, inspeção de toda a estrutura dela, nos rotores. Então, na decolagem, antes de decolar e após o pouso, inspeção da aeronave. Então, se tiver qualquer PS ali na aeronave, é porque realmente agarrou, né? Porque tem toda uma inspeção antes, pós, durante, né? São muitos. Se for comparar a aviação militar com a aviação civil, algumas pessoas chegam a comentar nos aeroportos quando a gente pousa que é exagero das Forças Armadas o cuidado que a gente tem com as aeronaves. Mas a gente tem realmente sim um cuidado muito grande com o meio que a gente opera lá. Verdade. Até porque aquele meio vai servir para salvar vidas aí em todo o Brasil, inclusive fora do país. E quando você perde um meio, você perde força, né? Você perde força e enfraquece a nação. Verdade. O senhor falou sobre fiel, eu sei que a parte de ser fiel de uma aeronave não é uma especialidade, né? Mas assim, uma curiosidade que eu tenho, acredito que boa parte da nossa audiência, é sobre as especialidades dentro da aviação naval, né? A gente sabe que a aviação naval ela tem tanto para o marinheiro de gola quanto o fuzileiro naval. E dentro da especialidade tem as subespecialidades, né? Sim. O senhor, inclusive, é especialista na parte de eletrônica. Isso. Como é que funciona aí? E quais são as... Tem mecânico, mecânico de voo, o eletrônico de voo, tem o pessoal da USV, que é o que cuida da estrutura, a parte de reparo da estrutura, pintura. Tem o RV, que é o pessoal da manobra e crash, que faz a parte de convoo, tem mais cuidado ali com a parte de segurança das operações aéreas, é o orientador da aeronave, quando ela decola, quando ela pousa, recebe, lança a aeronave, é o RV. Aí a gente tem os controladores de voo, tem os operadores de sonar que operam com o esquadrão HS, hoje com a aeronave Seahawk, antes com o SH-3 Delta, e hoje estão operando lá com o Seahawk. Mas basicamente sim, hoje a função de fiel e flight ela pode ser, é uma função, como você falou, não é uma especialidade em si, né? Qualquer militar, sendo aviador, pode desenvolver essa função.
Mas as subespecialidades são isso aí, são destacadas isso aí, como o mecânico, o eletrônico, aqui fora o eletrônico é chamado de aviônico, né? Interessante falar que quando a gente se aposenta, né? E aí só depois da aposentadoria a gente pode trabalhar na aviação civil, por mais conhecimento que você tenha, né? Você não é autorizado a fazer qualquer tipo de manutenção em aeronave civil, até por não ter a carteira do DAC, né? da ANAC. Então quando se afasta, saiu da força, aí tu faz uma prova, faz um teste, né, para receber a carteira da ANAC, para poder trabalhar na aviação civil, assinar a ordem de serviço e tudo.